tem que ter muito cuidado. Agora, se chegou na polícia, a polícia está investigando, você tem que saber nomear a notícia, né? A polícia está investigando. Isso. Né? E aí Isso. os caras... Suspeito. O Pedrinho... Tal, Entendeu? Então, assim, tu tem que difícil, informar. Você vai dizer o quê? É. Que queimou o pé na moto? Entendeu? Aí o cara inventa a Anos história. depois. E depois faz de zoeira que era mentira. É. Então, assim, aí na época tava xingando quem tava falando que era isso. Sim. Então é isso. Quando eu falo sobre essas questões, é porque às vezes o cara, num papel ali de ídolo, ele usa isso a favor pra descredibilizar alguém que tá fazendo um trabalho sério e que, porra, cara, as pessoas não têm essa... A maioria não tem essa má intenção, entendeu? Sim. Acho que hoje em dia, até com opinião, às vezes soa pra mim mais taxativo, não vou dizer nem maldoso, mas soa uma coisa mais cruel. Mas com informação, cara, é informação, cara. Não tem como, né? Crueldade, porra, você foi lá e fez isso, e aí por isso aconteceu isso. Cara, tu tá no teu papel, assim, entendeu? Claro que se puder preservar algumas coisas, hoje em dia eu acho que é legal. Sim. Já teve, como você falou, todo mundo tem direito a erros e acertos, né? Você já errou e já acertou. Mas teve alguma barrigada sua, assim, que você lembra que fala, puta... Essa eu dei que ia acontecer, não aconteceu, alguma coisa assim? Cara, assim, por exemplo, no noticiário de mercado, vira e mexe, você fica sabendo alguma coisa que depois não evolui, né? Então, fica aquela sensação de uma notícia pelo caminho. Isso. Às vezes não tem um desfecho. Às vezes isso incomoda. Mas, assim, que me incomode, assim, acho que em termos de... Ou que você lembra? De estilo. Uma vez eu escrevi... Acho até que não sei se foi isso que gerou o comentário do Alan Patrick na época, mas eu escrevi numa nota de treino ali que o Juan, ex-zagueiro, tava correndo ali, tava de migué. Eu usei esse termo numa nota, entendeu? Sim. E aí os caras leram lá, na época eu não lembro quem era na diretoria, e ficaram revoltados, a gente tirou, eu falei, cara, realmente... Passou aqui, um pouco. Talvez hoje, se alguém fale isso assim, fala de boa e passa de boa, mas na época foi mal visto, eu redobrei a atenção ali, entendeu? Sim. Então, eu acho que de notícia, assim, de barrigada, porque como as coisas... As pessoas às vezes acham que a gente inventa, né? Vozes da sua cabeça. Fonte. Então, pô, quando você dá uma coisa que não acontece... Eu acho que, não sei se foi o Caio Mota que falou num podcast também, que o legal é você falar do que aconteceu, não ficar tentando prever o que vai acontecer, mesmo com apuração. O jornalismo de mercado tem um pouco isso ali, porque você encaminha a contratação e tal, enfim. Só que no afã das pessoas darem, vão criando gradações ali da evolução da notícia. O que é ruim, mas então é melhor falar do que de fato aconteceu do que vai acontecer, isso eu concordo. Então, nos momentos, às vezes, que pode ser que eu tenha projetado alguma coisa ali e tal, entendeu? Mas, pô, as matérias que eu acho mais, assim, cabeludas, eu lembro numa época de Vasco, que coincidentemente são momentos de mais crise, porque são momentos que você precisa ali trazer à tona algumas coisas. Sim. Sempre são coisas que vêm muito de dentro, né? E, às vezes, as pessoas reclamam, mas o que mais acontece é depois gente de dentro, não necessariamente quem a gente passou, mas outras pessoas falam, cara, redondo isso aí que você falou. Pô, até que enfim alguém mostrou isso. Porque as pessoas também se veem acuadas, às vezes, em relação a algumas coisas ruins que estão acontecendo, não conseguem falar. Existe esse controle cada vez maior dos clubes, né? De controlar a narrativa também. Não, 100%. Hoje em dia, 100%. Então, pô, todo mundo é lei da mordaça, cara. Então, às vezes, quando você consegue descobrir algumas coisas e traz à tona... não é do público, do torcedor, mas dos profissionais do futebol. Te dá o respaldo. Você fala, pô, isso aqui tá no caminho certo. Mas tem hora também que o pessoal reclama. Fala, pô, cara, não é bem assim e tal. Entendeu? Mas quando... Cara, pode ter certeza, quando um jornalista que trabalha com informação ali, com apuração, vai atrás das coisas, cara, pode até ser que ele... O pessoal às vezes diz assim, pô, te venderam nessa. Porque às vezes te passam alguma coisa... e a coisa não se concretiza, ou às vezes tem algum interesse que você não pesca ali e tal, aí você... entendeu? E isso pode ser de mercado, pode ser coisa política, é complicado. Sim. Entendeu? Então, às vezes é melhor não dar alguma coisa do que dar sob esse risco, entendeu? Não, e você hoje... E com o tempo você vai
ficando mais calibrado nessa avaliação. Não, você hoje está no jornal O Globo, né, cara? Mas você tem uma credibilidade a zelar que, assim, pela empresa onde você trabalha e pela pessoa que você é, Aham. que não te permite, por exemplo, dar todas as especulações do Pois mercado é, da tu bola imagina. que surgem, porra. Porque É. eu lembro de uma. Não tem nem a ver com o Flamengo, futebol internacional. Um zagueiro do, do Bayern de Munique, que foi cogitado no Manchester United. Os caras falaram, não, tá vindo o observador aqui do Manchester Aham. TV, o caralho. Que era tudo mentira pro cara renovar lá no Pois Bayern, é, cara. pois E, é. e uma E é isso, galera assim, grande as pessoas embarcou. que trabalham com isso, fica muito claro quando vem alguma informação, às vezes de onde está vindo a informação, É, entendeu? E faz parte, porque não é porque tá vindo de um lugar que não é informação, sim, mas tem um interesse por trás, sim. né? E às vezes você dá a informação, às vezes você dá o interesse por trás. E Entendeu? atinge em cheio o que o cara precisa, né, às vezes. E quando você fala do interesse por trás, aí tem vezes que você fica numa sensação assim, tá, eu vou dar a informação já com o interesse por trás, ou eu vou dar a informação e aí depois eu revelo o interesse. Porque hoje em dia é tudo tão fragmentado que hoje em dia você precisa também fazer essa avaliação de... Sim. É melhor eu contar em partes, que as pessoas vão ter mais atenção em cada parte desse processo. Entendi. Então, até hoje, como eu tenho uma coluna ali, né, um blog, eu já escrevi grandes matérias, assim, aprofundadas, com bastidor e tal. E hoje em dia eu tento apresentar isso Sim. para leitura de uma forma um pouco mais enxuta, para as pessoas lerem. Mesmo Mas assim, hoje ainda é mudou. difícil. Hoje mudou muito, né? É. Hoje mudou muito. E aí a galera chupa, bota em todos os perfis lá, copia tudo que eu falei, e às vezes bota errado, que é outro problema também, né? Às vezes muda. Aham. Aí a pessoa vem te cobrar porque leu no site tal. Não, mas eu não escrevi isso. Entendeu? Você leu onde? Isso acontece. Sabe? Então, pô, leiam, por favor, gente. Leiam. É. E assim, tem gente que assina Spotify, assina outros produtos aí. Vou fazer uma propaganda aqui, cara. É muito baratinho uma assinatura pra você ler. Acho que é R$7,90, né? Sei lá, Às vezes muito tem promoção, barato, é muito barato pra você ler o conteúdo do site do Globo, por exemplo, que tu sabe informação de tudo que é lugar, de todas as partes aí do jornalismo. Então valorizem também o jornalismo. Sem dúvida, sem dúvida. E você que vai ver os cortes aí também, veja todo o corte, tá? Não se julgue apenas pela thumb. Você não tem enche o isso, saco, tem isso. não, por causa da thumb. Cara, eu tinha uma boa pra te perguntar, cara, mas agora me fugiu. Ah, não foi exatamente isso não, mas era uma das coisas que eu ia tocar no assunto, que é o seguinte. Essa questão de apuração de bastidor tá cada vez mais sofisticada também. Não só porque muita coisa chega até vocês, WhatsApp, todo mundo tem, então todo mundo manda, ou enfim. Mas, por exemplo, agora tá rolando aí uma investigação de que tinha um plano para sequestrar o Juninho, o Pedrinho. Os caras lá de Bangu, sei lá o quê, com a ajuda de 2 funcionários do Vasco. Que loucura. Onde é que vai chegar o futebol, cara? Isso aí exige uma responsabilidade muito grande, porque com essas coisas aí, IA, né, coisa fake que tá circulando, tu tem que ter muito cuidado. Agora, se chegou na polícia, a polícia tá investigando, você tem que saber nomear a notícia, né? A polícia tá investigando. Isso. Né? E aí Isso. os caras... Suspeito. O Pedrinho... Então, o SofaScore aqui, olha que beleza. Meu parceiro, viu? Baita QR Code. Eles estão se aperfeiçoando cada vez mais. A parte estatística do SofaScore tem, inclusive, análise de inteligência artificial. Então, assim, cara, o SofaScore não é só o placar ao vivo mais exato e acho que mais popular que a gente tem aí. O Brasil, se eu não me engano, é o maior mercado do SofaScore no mundo, ou um dos. Tá tomando cuidados. Tem que esperar. E aí, assim, o pessoal também, às vezes, ultrapassa um pouco algumas fases da apuração e da divulgação dos fatos, que às vezes não são nem fatos ainda. Sim. Né? Sim, mas sim. é uma situação complicada, né? O Vasco vive uma situação muito complicada. O Pedrinho tentou aí vir com o prestígio dele de ex-jogador, né? Para essa missão. Teve o problema lá com a 777. Sim. O clube não tem dinheiro, o clube tá numa recuperação judicial. Você, inclusive, falou sobre isso, né? Falei você publicou uma matéria recentemente, que não ia contratar ninguém a não ser que fosse custo zero. A prioridade é isso. Tanto que veio o Thiago Mendes aí, porque é do empresário do Léo Jardim, então facilitou ali a negociação, porque já tinha dívida para trás. Sim. Então hoje o Diniz está ali no comando do Vasco, tentando tirar a limonada desse limão que tem, dos limões que tem ali. É uma situação complicada, a diretoria sofre críticas internas também no bastidor ali, que a gente ouve o tempo todo.
por conta disso, por ter tomado o clube, o controle do clube via judicial e não ter revendido a SAF. Porque se revender, entra recurso. Mas quem vai comprar o Vasco na situação que está? Com recuperação judicial. Não, e nem sabe se vai resolver com a 777. Vai dar o dinheiro para quem? Para o Vasco? Para 777? Com esse litígio é complicado. Então, e aí o Pedrinho, o que a gente sabe lá de dentro, é que ele está tentando sanear o clube, como o Flamengo fez lá há 10 anos. Sim. E para isso ele não vai fazer loucura. E aí, a que preço? Né? Vai conseguir salvar o time de uma temporada aí que não vai ganhar nada, mas vai ficar na primeira divisão, tá bom, ele vai se sustentar ali naquele cargo, ainda mais diante dessas situações de ameaça, de cobrança. Sim. Né? Então é uma situação muito difícil que o Vasco vive, mas não vive de hoje, né? Não. Já é desse processo de litígio. 20 anos, né, cara, com a na 777, verdade. Né? teve a aquisição de muitos jogadores, contratou, gastou muito, mas foi uma gestão temerária, segundo a diretoria aponta aí nas ações na justiça. Sim. E agora eles estão tentando pagar coisas para trás que ficaram pelo caminho. Sim. É o que a gente escuta lá dentro. Então, eu acompanhei, publiquei muita coisa em relação ao Vasco dentro desse processo de briga ali judicial. A gente tem um olhar, eu tento ter um olhar alternado para os clubes do Rio, né? Às vezes precisa abraçar mais de um assunto, às vezes é preciso revezar um pouco, mas o Vasco está sempre no radar, porque é uma situação muito complicada, fora de campo e dentro de campo também, cara. Sim. Dentro de campo também. Então, acho que esse processo do Vasco, que já está em andamento, e esse processo agora do Botafogo, são situações distintas, mas levam a gente para pensar como é que vai ser agora essas SAFs no Brasil, porque Pois é. Né, tá sempre com alguma questão ali, né, desses caras que vêm como investidor. O próprio Ronaldo no Cruzeiro também não ficou, revendeu, ganhou um dinheiro e foi embora. E aí assume um cara com um perfil um pouco mais, né, torcedor, digamos assim. Então vamos avaliar aí. O Fluminense está em perspectiva de receber também, mas não recebe. Polêmica do caralho também com esse negócio de então SAF, assim, né, lá. isso. Acho que no fim das contas o trio ali, Flamengo e Palmeiras e agora o Botafogo saltaram na frente nesse bloco. E o Cruzeiro está tentando pegar, né? Porque teve uma injeção de recurso enorme, mas também passou por um momento de turbulência depois de contratar a Bias. Isso. E vamos ver. Acho que o futebol brasileiro, ele hoje tem níveis de gasto elevados, mas também níveis de amadorismo ainda presentes que né, assustam. Ganhe muito dinheiro no YouTube seguindo esse conselho. Veja só, olha, a gente fez o curso do Peter Jordan, YouTube Sem Aparecer. Para quem não sabe, o Peter é um dos maiores youtubers do Brasil e do mundo, tem mais de 14 milhões de inscritos, e ele vai ajudar você a ganhar dinheiro de verdade no YouTube ou em qualquer outra rede social. Como? É o seguinte, esse curso, o YouTube Sem Aparecer, quando a gente fez, o nosso canal tinha 40 mil inscritos e hoje estamos chegando a 360 mil inscritos. Então, o link está aqui embaixo. Eu recomendo para vocês. Vocês têm 7 dias para pedir o dinheiro de volta. Eu recomendo, a gente usou, foi muito bom pra gente, vai ser bom para vocês também, tá bom? Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet, YouTube Sem Aparecer, eu recomendo.